Fala galera, tô na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 2, Vasco 0 começa agora. O Flamengo vence mais um clássico, né? Dos três que disputou, venceu dois, sendo que no estadual, né? Quatro no geral, sendo dois do Botafogo e esse do Vasco, empata com o Fluminense. E segue aí líder do Carioqueta, né? Provavelmente possível campeão da Taça Guanabara. E aí depois entraria com vantagem na semifinal, enfim. Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas o mais importante do campeonato é a vitória e o jogo. E eu preciso falar, teve nuances hoje na partida que eu acho que vale a pena falar, principalmente como o Flamengo entra no segundo tempo, demora ali a lançar os seus 18 minutos até o Felipe conseguir rearrumar o time. Mas a gente vai falar sobre isso tudo, então vou iniciar mostrando o time que começa a partida. E aí, Felipe inicia com Rossi, Wesley, a dupla Danilo e Léo Pereira no lugar do Ortiz, Varela na esquerda, ainda temos os três laterais, né? Um que tá o Vinha aqui, só lá Deus sabe quando, mas ele tem os dois laterais machucados, né? O Ayrton Lucas com uma pancada no joelho e o nosso querido Alexandro com uma contusão muscular grau 1. Então a gente estava seguindo com o Varela, que foi bem de novo hoje. Até deu uma assistência para um gol que foi anulado. Eric Pulgar, Everton Araújo, De Arrascaeta. Aí o Felipe foi realmente para cima. Aí você colocou o Eric e o Everton, mas colocando o trio de ataque: Plata, Arrascaeta, a Plata, Michael e Bruno Henrique, com a Arrascaeta atrás deles, ali naquele meio espaço, né, que o pessoal fala, entre linhas ali. E o início da partida foi cachapante. Assim, o Flamengo domina, chegou a ter 78% de posse de bola em algum momento do jogo, no primeiro tempo, mas o Vasco não conseguia jogar, assim como o Botafogo também não conseguiu, e os times que têm jogado com o Filipinho têm muita dificuldade de jogar. Teve também contra o Flamengo. E o Flamengo acontece o que está acontecendo ainda, que é não conseguir transformar esse domínio em placares mais elásticos, né? E aí eu acho que tem um pouquinho a ver com a questão do atacante. O Bruno faz ali o centroavante, meio centroavante, mas não é ainda, né, aquele centroavante, né? E a gente não tem, o Juninho ainda não é esse cara. Pode ser que em algum momento vá ser, mas ainda não é. E o Flamengo sofre um pouco. Ainda assim, domina completamente, chega algumas vezes, né? Que eu me lembro aqui rapidamente, uma bola do lado direito, numa triangulação bonita, onde com o Plata e o Wesley e o Arrasca entra na cara do gol, chuta para fora, cabeçada do Léo Pereira, teve chute do Pulgar, enfim, o Flamengo teve algumas chances. E numa dessas triangulações, ele perto da pequena área, o Plata consegue receber essa bola já na pequena área, dribla o primeiro, quando ia fazer o chute, toma, calçado, Zucarello, sei lá como é que é o nome do jogador do Vasco, e aí pênalti, o Bruno Henrique bate. Esse pênalti, deixa eu pegar direitinho aqui para falar para vocês, o gol foi aos 30, o pênalti foi aos 28, 27, mas o gol aos 30 do Bruno Henrique, bateu bem no canto direito, o goleiro mais forte, sem nenhuma chance. E aí o Flamengo seguiu, isso aos 30. Aos 38, mais o segundo gol, que seria o segundo gol, né? Acabou sendo impedido, mas o Varela do lado esquerdo cruza de esquerda, que não é a dele. O goleiro dá um molengo-tengo, né? O Léo Jardim faz aqui, tu quase dá uma assistência pro Prato, o Prato só cumprimenta, faz 2-0, mas aí o juiz logo depois anula. E aí vamos para o segundo tempo, o Flamengo volta muito mal, assim, eu não sei se o Vasco de repente falou, pô, cara, a gente precisa competir, senão não dá, assim, tava um massacre, foi um massacre no primeiro tempo, se visse chegar a dar vergonha, o Lédio, inclusive na transmissão, falou isso, falou, pô, é vergonhoso. E o Vasco tenta competir, né, ele acaba abrindo o Tietê de um lado e bota o Hugo Moura se eu não me engano, terceiro zagueiro, acaba espetando os laterais, o Vasco até tenta e tal, tem uma cabeçada do Verratti na trave, e aos 19, o Filipinho percebeu, acho que até demorou um pouco, talvez pudesse ter sido antes, mas enfim, aos 19, ele faz as 3 primeiras substituições, entra o Léo, Ortiz, o Alan e o Luiz Araújo, sai o Varela, o Everton Araújo,
e o Arrascaeta. O Arrascaeta eu achei melhor do que o jogo contra o Botafogo, ainda faltando, mas melhor, acertando melhor as passes, dando linha ali, fazendo linha de triângulo o tempo todo ali, né, nas entrelinhas. Mas cansa, normal, tá dosando carga. E eu achei o Everton Araújo um pouco, eu vou falar depois, eu achei o Everton Araújo um pouco abaixo do que normalmente ele faz, assim, eu achei um pouco lento. Mas aí entra, e aí o Flamengo volta, a partir desse momento, volta a ter o domínio da partida, com mais posse de bola, e o Alan entrou bem de novo. Começou a distribuir com muita tranquilidade. O Luiz Araújo do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, jogando muito bem também, editando ali o lado direito, e o Ortiz fazendo. Aí sim, o que ele faz? Ele bota o Ortiz e o Danilo e joga o Léo Pereira de lateral, que vai de lateral mesmo. Ele vai linha de fundo em alguns momentos, chega de perto da intermediária, não é como terceiro zagueiro. E aí tem um lance que eu acho que talvez o mais bonito, um dos mais bonitos da partida, uma metida de bola do oh meu Deus, do Luiz Araújo pro Michael, assim, uma bola, assim, pegou de meio de 3 dedos, assim, ela faz certinho o arco, o Michael entra sozinho, só que aí acaba sentindo a coxa, acaba saindo, e aí entrou o Cebolinha, e aí Cebolinha, aí é que a gente fala que é muito legal quando o jogador que ficou parado com uma contusão de tendão de Aquiles, que é muito braba quando você rompe o tendão, se você não fizer todo o trabalho de fisioterapia bem feito, a chance de dar ruim é grande. E ele faz um golaço. O Wesley faz uma jogada incrível. Como o Wesley jogou, para mim, melhor em campo. A gente vai falar sobre jogadores. Dá um rodopio acho que se eu não me engano, no Piton. Ele corta para o meio, vem vindo para o meio com muita força. Vem muito parecido com o primeiro gol do Flamengo na, na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, quando o Wesley faz o mesmo movimento. Se vocês vão lembrar que ele corta, vem para o meio e aí faz assistência lá pro Michel, o Michel dá pro Gabi, o Gabi bate, a bola volta e o Arrascaeta faz. É mais ou menos a mesma coisa, só que ele resolve, em vez de dar na esquerda, ele dá na direita, a bola bate no zagueiro, volta para ele acerta o passe pro Cebolinha, o Cebolinha mata, dá um tapa na frente, dá uma bola no ângulo, sem nenhuma chance. Muito ao estilo dele, essa batida que ele faz, corta para dentro e bate, é absurdo, e um golaço. E é muito legal, de novo. É quase como um renascimento, né? Até falei sobre isso. Falei assim no Twitter, é quase como um renascimento para um jogador que ficou tanto tempo fora, com condição tão grave, fazer esse golaço, dar confiança, aí começa tudo a vir um ciclo virtuoso e a gente é muito bom tá vendo que o Sergi pode contar com o Cebolinha mais à frente. Dito isso, o Flamengo faz 2-0, aí aos 43, aos 45, o Flamengo faz mais substituição, entra o Motel Gonçalves no lugar do Bruno Henrique. Inclusive tem um lance quase no final do jogo que ele quase faz um gol, junto ali numa jogada do meio para a direita. E aí depois tem uma jogada também que fica ele e o Wesley tocando a bola, e dá uma confusãozinha no final. O Wesley até fala, pô, cara, deu uma entrevista muito boa, inclusive, pela Globo. Eu não quero colocar para não dar strike no vídeo, né? Mas enfim. O placar aí muito merecido do Flamengo. Acho que o Flamengo dominou aí, sei lá, 80% do jogo, né? E aí teve lá esses 20 minutinhos aí que eu falei, entre 18 e 20 minutinhos aí, que o Flamengo entrou meio perdido, meio lento, intensidade baixa, aí começou o Vasco também competiu um pouco mais. E aí, assim, é muito legal ver que o Flamengo entrou mal, mas o Felipe conseguiu corrigir com as substituições, como ele mostra que ele conhece o time, né? E conhece o futebol, né? Impressionante. E o Vasco segue sendo nosso freguesaço, né? Eu até vou pegar os números aqui. Eu vi um tweet que eu acho que são 30 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates. Eu acho que 2 derrotas, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Deixa eu dar uma olhada aqui direito, para não falar besteira. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui os números, mas eu acho que é alguma coisa parecida com isso, tá? Se não foi isso, é muito perto disso. Acho que são 30 jogos, né? Em 30 jogos, eu acho que venceu 2 vezes o Flamengo. Coisa de maluco, né? A última vez foi em 2023, tá? Só pra vocês entenderem
que não é brincadeira, né? Vou pegar aqui, ó, exatamente, 30 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 2 derrotas. Bizarro, né? E freguesia máximo. E aí, voltando, vamos falar agora sobre jogadores, né? Para mim, vamos dar aquelas notas, né? Que eu gosto de dar. As notas. Vamos lá, vamos botar de novo aqui o time aqui. Então vamos lá. O Rossi, para mim, tranquilo também, clean sheet. Muito tranquilo, assim, se não teve, acho que nenhum momento de perigo, nada. Então vou dar aí 7 pro Rossi, com tranquilidade, como ele joga com o pé, né? Ele joga bastante, né? A bola sempre roda ali para ele, e os dois zagueiros e o Pulgar que chega ali. O Wesley, para mim, melhor em campo, vou dar 9,5 para ele. Uma partida absurda, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Barulheira aqui, não tem jeito. Desculpa. Partida absurda do Wesley. Danilo, muito bem de novo. Zagueiro é outro jogador, né? Impressionante. Impressionante como é bom, como joga. E aí, dessa vez jogou pelo lado direito, depois com a entrada do Léo Ortiz foi para a esquerda de novo. Baita zagueiro, vou dar 8,5. Léo Pereira foi bem, eu achei tranquilo também, mas de novo, a zaga teve bem pouco problema, talvez o único problema que eu acho que aí foi uma meio bateção de cabeça na hora da cabeçada do Verratti na trave, ainda quando estava meio bagunçado antes dos 19 minutos, mas ainda assim, acho que dá para dar uma nota 7,5 pro Léo. Varela, de novo, bem, né, ali quebrando um galho na lateral esquerda, vou dar aí 8 pro Varelinha, inclusive deveria ter feito mais, não seria assistência, mas o cruzamento foi bacana. Tô gostando de ver a atitude dele, principalmente, ele conseguindo jogar ali do lado direito. O Eric Pulgar, sendo o Eric Pulgar, né? Vou dar 8, muita tranquilidade aí na movimentação, nos passes. Muito bom jogador, né? Impressionante. Se o Jorginho vier, ele vai fazer dupla com o Jorginho, vai ficar enjoado, tá? Vou dar 8 também para ele. O Everton Araújo eu achei um pouco abaixo do normal, tá? Dele, que é um jogador que erra muito pouco, né? Que tem muita tranquilidade, muita personalidade. Eu achei que ele errou bote, errou uns passes que normalmente ele não erra, umas cabeçadas assim meio erradas, meio, não sei se estava meio perdido, enfim. Vou dar aí 6,5 pro Everton Araújo. O Arrascaeta, eu acho que, como eu falei, vem numa crescente, né? Já jogou melhor do que o jogo contra o Botafogo. E aí eu vou dar para ele aí 7,5 pro Arrasca. Acho que ele dá muito volume de jogo pro Flamengo, né? Quando ele tá ali, né? Aquelas triangulações, principalmente todos os lados, principalmente do lado esquerdo, mais do lado esquerdo, mas ali naquele entrelinhas ali, ele é muito mortal, né, cara? Plata eu achei que foi bem também, eu achei que o Plata tem um 8 pro Plata, muita força, sofreu pênalti, né? Poderia ter feito um gol. Acho que foi muito bem o Plata 8. Michel, vou dar 8 também. Tanto marcando quanto atacando, uma força, uma correria danada. É outro jogador, né? Que diferença, né? Daquele jogador que o pessoal dizia que era meio peladeirão, para esse jogador agora, taticamente, assim, num nível muito alto. E o Bruno Henrique sendo o Bruno Henrique de sempre. Acho que ainda tem uma questão aí dele estar jogando essa posição, que não é a posição dele, né? Ele é quase um segundo atacante ali, meio que auxiliar o ataque, mas jogando ali de homem-gol, né? Do cara mais à frente, talvez esteja sentindo um pouco. Talvez com a volta do Pedro mais à frente, isso talvez mude, né? A gente vai ver como é que vai fazer, mas segue sendo o rei dos clássicos. E o Filipinho, novamente 10, porque ele conseguiu ver, mesmo que talvez um pouco atrasado, que o time entrou muito mal e essas substituições elas regularam o time novamente, merece toda a reverência, né? O Filipinho tá fazendo com esse time é uma loucura. Mais uma vez, só perdeu um jogo desde que chegou como técnico do Flamengo, né? E muito bacana. Dos que entraram, o que a gente pode falar aqui, né? Léo Ortiz entrou, acho que eu costumo não dar voto para jogador que entrou e jogou pouco tempo, então assim, não dá para dar, né? Eu acho que vou dar voto só, aí eu acho que nota só pro Cebolinha, que faz um golaço, então vou dar aí, acho que um 9 pelo golaço, né? Jogou pouco tempo, mas aí teve também, eu falei, o Ortiz, né, que entrou, o Alan entrou bem, eu achei que entrou bem, mas não vou dar nota, mas entrou bem, o Motel Gonçalves também entrou bem, o Luiz Araújo também entrou bem, enfim. Acho que é isso. Vamos ver agora qual o próximo jogo. Eu nem sei, tem um jogo agora com. Acho que é. Tem um time pequeno, talvez? Talvez.
Mas o Flamengo praticamente está na semifinal já, enfim. Mas também eu acho que, como eu falei, estadual, o mais importa é a forma que o time está jogando e como ele vai estrear no Brasileiro contra o Inter aqui no Maracanã. Então, assim, vai ser importante pra gente, né? E é isso. Minha coluna de Jogada 10 foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Agradecendo mais uma vez a todos aí pela paciência e pela moral. E o Flamengo segue um ano muito interessante, beleza? Eu acredito muito nesse ano, acredito muito no trabalho do Felipe e tô achando que vai dar bom, hein? Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima coluna. Tchau, tchau.